agora é hora dela aqui no Central 98, segunda edição. Doutora Luciana Nepomuceno já tá aqui na área. Lu, bom dia pra você. Seja bem-vinda mais uma vez, viu? Bom dia, Carol, João, Bom Paulo. dia. Bom dia para nossa audiência. Meu primeiro programa de 2024. Tá aí, Feliz ano primeiro novo pra programa de você. Feliz ano muitos. novo. Feliz ano, Feliz ano novo, No gente. dia 15, são só 15 dias. Feliz ano novo. Tá aí, Lu, a gente falando então, né, sobre essa indicação de Lula, Lewandowski já iniciando a formação de gabinete ali. Claro, a gente não esperava o contrário, deu repercussão, deu o que falar. Hoje a gente fazendo essa análise aqui no Central. Exatamente. A principal fala que teve maior ressonância foi do senador, futuro ex-senador Sérgio Moro, que falou bobagem. Ao equiparar a indicação dele para o ministério com a indicação do ministro Lewandowski agora para o Ministério da Justiça. O que eu vou falar aqui agora, Carol, pode ser que alguns não concordem, mas ele falou bobagem para ganhar holofote. Por quê? Porque nós sabemos, pelo transcurso da história e pela própria decisão, pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, que foi por conta da condução do Moro no processo envolvendo o presidente Lula que viabilizou-se a candidatura do ex-presidente Bolsonaro. Porque Lula preso, Lula inelegível, não pôde concorrer, com isso o caminho ficou livre para a eleição do Bolsonaro. O que o Moro recebeu? Um prêmio que seria a ida para o ministério com uma promessa de que ele iria depois para o Supremo Tribunal Federal. Completamente distinta é a situação do ministro Lewandowski, que teve toda uma carreira no Supremo Tribunal Federal. E a gente precisa lembrar aqui que o ministro Lewandowski chegou ao Supremo pelas mãos do Lula. Ele foi nomeado pelo Lula numa vaga aberta pelo meu querido amigo, já deixo aqui um abraço para ele, pelo ministro Carlos Veloso. Então, ele foi nomeado e não foi por vinculação política com o partido, não. Ele foi nomeado por questões pessoais, porque a mãe dele tinha uma ligação com a mãe da dona Marisa, falecida esposa do presidente Lula. Ele não foi por questões partidárias, que na época se cogitou, inclusive, quando da nomeação, de ser o Tarso Genro no lugar de Lewandowski. E com isso, como Tarso Genro seria um nome vetado pelo Senado, o presidente optou pelo Lewandowski, que ganhou as luzes da esquerda, principalmente no processo do mensalão. Ele era revisor, vamos lembrar da época, do Joaquim Barbosa, e ele fez um contraponto na condição de revisor e no processo de mensalão que levou à absolvição de algumas figuras ali naquele processo proeminentes. Então, ele se tornou ali um queridinho da esquerda a partir do processo do mensalão e merece, sim, ocupar esse cargo no Ministério da Justiça. Vai ter um grande desafio pela frente, mas é um nome para um lugar correto. É engraçado isso, porque o próprio Flávio Dino tentou inviabilizar, mesmo sem saber, em 2009, essa futura indicação de Lewandowski. Porque Flávio Dino apresentou um projeto de lei onde um ministro do STF teria 11 anos de mandato, duração de mandato, isso quando ele era deputado federal. 11 anos de mandato e que haveria uma quarentena de 90 dias, não, 6 meses, né? Uma quarentena de 6 meses para o exercício de qualquer função pública. Lewandowski, se fosse aprovado o projeto de Flávio Dino, não poderia ser indicado ministro da Justiça. Na verdade, esse negócio de compadrio, é compadrio mesmo, a gente sabe. Você vai indicar um ministro da Justiça dentro daqueles que estão dentro do seu espectro de pensamento. Concorde ou não. Assim fazem todos os presidentes da República. O ministro é um cargo de confiança. Se eu fosse presidente da República, por exemplo, eu indicaria para a ministra da Justiça, Luciana Nepomuceno. Por quê? Como uma Vote no Paulo, gente. Relação de confiança, essa é a questão. A relação de confiança não pode ser negada. Exatamente. Cargos comissionados, ou seja, aqueles que são providos independentemente de concurso público, eles são baseados no critério da confiança. Você não vai colocar no ministério, na condução do ministério, uma pessoa que você não confia. E vamos voltar aqui no exemplo do Sérgio Moro. Quando foi ocupou o cargo de ministro da Justiça, ele
começou ali a não corresponder aos anseios do ex-presidente Bolsonaro. Exatamente para provar ali que foi uma contrapartida para a atuação dele no processo contra o ex-presidente. Agora, Lu, você acha que a gente, recentemente tem colocado muito mais luz, eu acho que sobre essas questões das indicações, de quem vai, essa dança, esse jogo do xadrez? Eu tenho a sensação, uma percepção, de que antigamente parece que a população não se preocupava tanto e que hoje qualquer coisa que se movimenta, e que é benéfico que a gente preste mais atenção, claro, acho que o objetivo é esse, participação maior na vida política, mas que tudo gera uma polêmica muito grande, que tudo tem muita luz ali. Será que estamos prestando mais atenção no que acontece nesse jogo que é indicação de ministério, quem vai para o STF? Ô, Carol, primeiro vamos pegar ali o exemplo do Supremo Tribunal Federal, que passou a ocupar um papel relevante nessa arena política social depois que o julgamento entrou a TV Justiça, os julgamentos foram televisionados, o STF passou a se inserir em áreas que são do Poder Legislativo, os ministros passaram a ter ali uma reação, o tribunal passou a ser reativo à opinião popular, os ministros passaram a ser conhecidos e passaram a ter o quê? Ambições políticas. Claro. E nós temos hoje o quê? A mídia que antes era restrita, a mídia tradicional, rádio e TV, hoje nós temos rede social, que isso vai proliferar a notícia, isso para o bom e para o mau sentido, de todos os setores. Eu falo, é benéfico? Sim, porque a população tem que estar informada, porém ela tem que estar bem informada e é a razão de nós termos aí a necessidade de regulação de rede social, por exemplo. Tá aí, outro ponto polêmico, Diga, João. Não, eu pegando nesse aspecto que você falou, Carol, essa pergunta, porque se a gente vamos pensar fora disso, você tem um cargo de ministro da Justiça, aí você pega o Lewandowski, que tem um conhecimento jurídico. Então, se você for pensar fora, o Lewandowski não tomou nenhuma decisão no STF. Seria uma pessoa indicada, fortíssimo currículo para estar no cargo. Exato. Agora, o problema é que essa forma de indicação para o STF também está atingindo essa indicação como ministro. Ou estou errado, vocês têm a mesma opinião? Só para dar um exemplo aqui, João, essa indicação de um ministro do Supremo, recém-saído do Supremo, para o Ministério, para o Executivo, não é novidade, não. Nós tivemos um outro presidente do Supremo, que foi o Nelson Jobim, Sim. que saiu do Supremo e foi ser ministro da Defesa do presidente Lula, no Lula 1. Então, é normal que a pessoa vá para o Supremo, desempenhe um bom trabalho como ministro e passa a ter todo um cabedal, um currículo, uma trajetória que justifica a ocupação de um ministério. E naquela época teve essa repercussão toda? Não teve porque, vamos falar, por que não teve essa repercussão? Primeiro, nós não estávamos vivendo lá a polarização política que nós temos hoje. A gente ainda vive em época de polarização política. Tanto que quem abanou falando assim, não concordo, não acho que é legal, foi quem? A oposição ao atual presidente. Nós temos uma conjuntura política, social, muito distinta daquela época para a época que é hoje. Nós não podemos comparar o Supremo lá atrás com o Supremo de hoje. Os ministros, então, existe uma diferença sociocultural que faz com que as nomeações passam a ter outra relevância e outra repercussão. Ô, gente, aqui nós vivemos uma polarização tão grande que se qualquer presidente, Bolsonaro ou Lula, só para exemplificar os últimos dois, que são os presidentes do maior volume de polarização nesse país, qualquer desses dois presidentes que indicasse Nosso Senhor Jesus Cristo para ser ministro, o Nazareno ia cair na boca do povo. Você pode ter certeza disso. É mais ou menos isso. É isso, porque a oposição hoje, ela ganha mais voz. Ela tem mais força por conta, repito, em decorrência dessa polarização. E por isso que qualquer decisão, seja para o lado A, B, ela acaba tendo uma notoriedade maior do que se nós não estivéssemos vivendo neste momento. Tá aí, gente. Doutora Luciana Nepomuceno, no Central 98, segunda edição, nossa colunista, professora advogada, toda segunda-feira com a gente aqui, sempre trazendo aí reflexões. Semana que vem tem mais, ela tá de volta.